Olá, eu me chamo Ronaldo Gillet e esse é o videocast Amazônia e Novas Economias, promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. E nesse episódio temos conosco Thelma Krug. Olha o currículo dela, hein? Ela é professora doutora e pesquisadora brasileira, com relevante atuação nas ciências da Terra e mudanças climáticas. A Thelma foi a primeira vice-presidente do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. A gente podia, seja muito bem-vinda, professora Ronaldo. Thelma, ficar falando aqui do seu currículo durante o videocast todo. Mas é bom a gente enfatizar, né, a sua importância como pesquisadora, como uma força presente dentro da ONU, porque é uma representatividade feminina e, mais do que isso, né, a senhora é uma mulher dos números. E já que a gente está falando de sustentabilidade, de cuidados com a nossa região, do desenvolvimento sustentável da Amazônia, dados são sempre fundamentais, Sem né? dúvida. São fundamentais, Ronaldo. Ué, o que faríamos sem os dados, né? Ou seja, na verdade, a gente tem uma preocupação que não é só ter dados, ter informação, né? Ou seja, a gente quer que aquela informação alimente os governos em todos os seus níveis, e não só os governos, o setor privado, os acadêmicos, enfim, para que façam um bom uso daqueles dados, né? Através deles é que você vai poder extrair informações que podem ser usadas para tomada de decisão informada. É o que eu sempre digo, a gente pode fazer uma tomada de decisão, mas a melhor tomada de decisão é aquela decisão que tem informação crível, né? Que você pode confiar. E para isso você, claro, tem que ter certos cuidados, né? Protocolos para geração de dados e tudo mais. Quando a gente pensa em números, sempre existe até um chavão, desde que a gente é criança, né, de que números não mentem, são exatos, é uma ciência exata. E vocês trabalham com precisão, não é isso, Thelma? Com um comparativo de algo que começou a engatinhar com relação a todo um sistema de curadoria de dados, né, que era feito de forma até artesanal, orgânica, para que a gente chegue na realidade hoje até com auxílio de inteligência artificial como uma ferramenta para vocês, né? Então, eu tendo a discordar de você que os números não mentem. Às vezes eles podem mentir. Né? Depende, muitas vezes a gente vê alguns gráficos, depende da forma como você apresenta aqueles gráficos com dados. Os dados talvez não mentam, mas a forma de apresentar esses dados podem mostrar uma coisa muito diferente, sabe? Principalmente quando você está plotando esses dados, né? Mas, enfim. Mas, claro que, por exemplo, a gente tomando, por exemplo, a parte do clima, se a gente não tivesse dados, seria muito difícil a gente entender o que é que está acontecendo realmente com o sistema climático. A gente fala muito assim, aquecimento global, então o pessoal faz muito essa associação com temperatura, né? Não, temperatura é um parâmetro, né? Que você está notando que está tendo aquecimento, o pessoal fala, teve um aquecimento já de 1,2, 1,1 graus Celsius, né? Acima dos níveis pré-industriais. Outros já estão falando que é 1,5, né? Eu queria, acho que, usar até esse espaço para esclarecer um pouquinho, né? Porque muita gente fala, não, nós já passamos do 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Isso é um pouquinho complicado quando você pensa que o próprio Acordo de Paris, e Belém vai sediar a COP30 o ano que vem, né? E justamente dentro desse processo de negociação, você está buscando, né? Como um objetivo de longo prazo de temperatura, que esse aumento seja bem menor do que 2 graus Celsius e buscando chegar a 1,5. Então, se a gente dá a ideia de que a gente já ultrapassou 1,5, qual que é realmente, onde é que a gente está realmente, né? Então, isso se deve à forma também como esses dados são apresentados. Por exemplo, por IPCC, a gente usa uma série longa para que você perceba uma mudança de tendência. Então, é uma série de 20, 30 anos. Outros produzem dados anuais ou mensais, então eles estão pegando uma série bem pequenininha. Então, se você pegar um ano que é muito quente, ou 2 anos, ou 3 anos que são muito quentes, que é o que a gente está vivenciando agora,
e não coloca isso dentro de um contexto mais longo de dados, de tempo, você, de fato, vai ter passado do 1,5 por causa desses aquecimentos que nós temos tido, né? Então, e a gente mostra com uma clareza muito grande na ciência que a partir de 1950 houve uma mudança na tendência do aquecimento que é impressionante. Por isso que algumas pessoas falam a nova era do antropoceno como sendo o ano de 1950. Claro que isso é especulação, porque essa era não existe e ainda tem muita discussão sobre isso. Mas se você não tivesse esses dados de múltiplas fontes independentes, que é justamente o que dá credibilidade, né? Ou seja, eu tenho dados de satélite, que são mais recentes, ou seja, quando eu digo recente, 1970. Antes disso, você tinha outros dados, né? Coleta de dados de testemunhos de gelo. Então, você tem uma série de dados que juntos dão uma credibilidade para o que está acontecendo. Então, múltiplas fontes independentes de dados mostram mudanças muito significativas no sistema climático, quer seja na atmosfera, com o aumento da concentração de gases de efeito estufa, nos oceanos, com a acidificação, com o aumento da temperatura superficial, até 700 metros a gente consegue ter uma confiança grande desse aquecimento, né? Enfim, e todas as mudanças que você está sentindo também na biosfera terrestre. Mudanças da fauna que já está se deslocando para outros lugares, peixes que já estão migrando para outras localidades que sejam mais semelhantes, né? Acho que eles estão... Então, é interessante a gente ver a riqueza que a gente tem hoje de informação, de observações, e que permite com que a gente retire muitos dados dessas múltiplas fontes e consiga, então, ter uma leitura muito mais clara, né? Muito mais crível, muito mais robusta, vamos assim dizer, daquilo que está acontecendo. E quando a gente pensa, né, vendo toda a sua dedicação, né, quando foi vice-presidente também do IPCC, quando a gente pensa em justiça social, em sustentabilidade, em economia verde, correlacionando tudo isso com os efeitos, né, que a gente tem dessa exacerbada emissão de gases na atmosfera, do efeito estufa. Então, como trabalhar a partir dessa perspectiva de economia verde, de manter, né, o bioma sustentável, de incentivar e estimular a bioeconomia, partindo daí, não como algo que você precise primeiro remediar para depois trabalhar toda essa questão da justiça social, da economia verde, tentar trabalhar tudo ao mesmo tempo, e os dados são fundamentais nesse processo? São fundamentais, Ronaldo. Eu vou compartilhar com você uma preocupação muito pessoal que eu tenho, sabe? Porque a gente sabe hoje, e sabe já há algum tempo, que a mudança do clima ela é provocada pelas emissões de combustíveis fósseis pela indústria. Isso, aproximadamente 80% das emissões anuais totais de gases de efeito estufa vem desses setores. O desmatamento, que é um problema que nós temos no Brasil, vamos dizer que é o grande, vamos assim dizer, um dos grandes emissores, né, que nós temos no Brasil, está relacionado à parte do desmatamento. Ele globalmente está contribuindo com 12%, 13%. E junto com a agricultura, 22%. Tá? Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que eu vejo a agricultura e eu vejo as florestas como elementos vivos. E são. E, portanto, altamente vulneráveis para tudo que está acontecendo. Aumentos de temperatura, ondas de calor, seca, que inclusive abalou muito a Amazônia nesse ano. Na verdade, nós tivemos um ano duro para o Brasil, né? Aqui na região a gente tem uma seca nunca antes vista. Tivemos esse fenômeno em Porto Alegre, que vai além também dos fenômenos Sem climáticos, dúvida. né? É uma questão de zelo também da questão do poder público atuar um pouco mais, né? Então, parece que tudo ao mesmo tempo está acontecendo, né? Então, então eu vejo que por conta dessa vulnerabilidade, o potencial de mitigação, o potencial do Brasil, por exemplo, e outros países tropicais, né, poderem contribuir com as florestas, reduzindo o desmatamento, ou até
zerando o seu desmatamento, vamos assim dizer, que eu acho bastante difícil, né? Passe a ser questionado. Se reduções muito mais ambiciosas no setor de combustíveis fósseis não for feita. Você entendeu? Então, eu acho que essas duas coisas elas têm que estar sendo feitas juntas. Porque se não se atacar o problema pela raiz, que são os combustíveis fósseis, e que, na verdade, a ciência diz que para a gente atingir o limite de 1,5 graus Celsius, nós teremos que zerar todas as emissões de CO2 por volta de 2050, veja, é um desafio hercúleo. monstruoso, hercúleo. Uhum. Mas está lá, ou seja, se você me perguntar o que a ciência diz, o que os modelos dizem, e não é um modelo ou dois modelos, são vários modelos, né? Todos levando para justamente a gente ter que zerar. O que leva a gente a limitar um determinado nível de aquecimento? É justamente o acúmulo das emissões na atmosfera. Então, à medida que você quer limitar para um nível, você só pode ter uma concentração de gases de efeito estufa até um determinado ponto. É isso que limita o aquecimento a um determinado número. E por isso que fala, nós temos que zerar o CO2. Se for zerar os gases de efeito estufa, isso vai ser bem mais complexo, por causa do metano, óxido nitroso, isso aí iria lá para 2070. Mas o CO2, que é o gás mais abundante e o mais perverso, porque ele fica na atmosfera até por milhares de anos, esse teria que ser zerado. Logo, logo. Então, quer dizer, é interessante, Ronaldo, você ver o seguinte, né? Hoje a gente tem observações e dados de múltiplas fontes, como eu falei. Uhum. Mas a gente também usa esses dados e usa também cenários de como o futuro poderá evoluir para que a gente possa entender o que diferentes níveis de aquecimento vão poder causar para os sistemas naturais, para o sistema humano, para os ecossistemas. Então, respondendo um pouco melhor a sua pergunta, eu acho que a gente tem um potencial enorme no Brasil, em outros países com florestas tropicais, né? Olhando para oportunidades que a gente acha que ainda não teve a chance de fazê-lo na medida de que é realmente necessário ser feito. Olhando para a população, olhando para as oportunidades de uma mudança nos padrões de produção, né? A gente vê, por exemplo, aqui na Amazônia, né, o açaí. O açaí é um exemplo interessante, né? E do açaí você faz tanta coisa, né? E foi para fora. Você teve oportunidades para explorar o açaí de uma maneira que hoje ele não está só aqui na região. Ele também saiu para fora do país. É muito interessante porque eu vejo isso quando eu viajo, né? Alguns países lá tendo seu açaí muito bem representado, né? Mas a gente tem muito mais do que o açaí que a gente pode explorar, mas a gente ainda vê isso com muita dificuldade. A gente tem dados que poderiam nos levar a acreditar que investimentos feitos na bioeconomia poderiam gerar oportunidades assim fantásticas para o Brasil, né? É por isso que se pensa, professora, que o olhar, né, de quem vem para a COP30, de quem vai estar presente aqui, daqui de dentro, né? Você traz quem é de fora para cá, para observar todo o modus operandi aqui da gente como amazônidas, né? Eu falo como um morador da região, você ter as pessoas olhando daqui para fora é fundamental. Claro. E aí a importância da COP de não apenas você ter os debates, mas de você ter metas a serem cumpridas, né? Ronaldo, eu estou sendo muito crítica com a COP30, sabe? Porque eu acho que com toda essa crise climática, com toda essa emergência que a gente está falando, a gente não está vendo ações correspondentes. O problema é global. Ações têm que ser feitas globais. Não adianta o Brasil só fazer. Não adianta só os países em desenvolvimento fazer. Então, na verdade, por ser uma construção global, os países desenvolvidos têm que ter essa liderança. Eles têm que entender que os países em desenvolvimento
tem prioridades de desenvolvimento sustentável, que, na verdade, eu sempre digo, se a gente fizesse aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, obviamente você vai estar trabalhando também para mitigar, para adaptar à mudança do clima. Certo? E como criar aderência, professora, para essa adesão global? Então, esse, para mim, é um problema. Porque você veja bem, no Brasil, o pessoal vai vir aqui para a Amazônia. Quer dizer, é um exemplo. Se a gente olhar, o que a gente tem nas florestas? Uma cobrança enorme por um desmatamento zero. Que eu vou ter amanhã um painel, vou falar sobre isso. Eu, durante um certo tempo, Ronaldo, eu fui diretora, né, no Ministério do Meio Ambiente, justamente no Departamento para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia e no Cerrado. A gente construiu o PPCDAM, construiu o PP Cerrado, que são os planos de ação para prevenção e controle. E sem querer lhe interromper, a senhora toca num ponto importante. Outro dia eu lia uma HQ, um quadrinho, que fala sobre o desmatamento no Cerrado, e pouca gente fala da importância do Cerrado dentro do contexto da preservação no Brasil. Você fala em Pantanal, em Mata Atlântica, na Amazônia, mas esquece o Cerrado. Né? É o não pensar no todo, né? Não, é verdade. Eu volto para isso, porque eu queria dizer para você que se a gente olhar o que acontece na nossa floresta amazônica, legalmente, quer dizer, você tem 80% de área de reserva legal. 80%. Que país no mundo tem isso, Ronaldo? Você entendeu? Não tem. Tudo bem, você tem aí os nossos problemas grandes que são altamente complexos, ou seja, reduzir o desmatamento, e principalmente depois da gestão anterior, eu sinto ter que dizer, a gente perdeu muito essa capacidade, sabe, de realmente estar atuando mais ali na ponta, né? Perdemos um pouco essa capacidade que estamos tentando recuperar, mas é muito difícil, né? Mas então, o Cerrado também tem a parte de reserva legal. Então, eu vou entrar já no Cerrado, mas eu queria dizer que, para mim, a mensagem para aqueles que estão vindo para a COP30 deveria ser: hoje você está vendo essa exuberante floresta. Os rios que a gente tem que parecem mar, né? Hoje você está vendo isso. Será que seus netos e bisnetos terão a capacidade de ver isso? Vão contemplar, vão respirar um ar adequado? Né? Vão ter essa água. Então, eu questiono muito, sabe, Ronaldo? Eu estou acho que hoje eu estou até mais revoltada por causa... A gente já sabe, né? Nós teremos assim, um impacto grande nas negociações em Baku, com os resultados das eleições hoje nos Estados Unidos, né? A gente já sabe o que está por vir, sabe, o Ronaldo? E não é coisa boa. A gente já teve no protocolo de Kyoto a saída dos Estados Unidos, que foi bastante impactante, né? Porque você perde aquela questão do olhar global, né? Estamos todos juntos nisso. Da chamada maior economia do mundo, capitaneando essa bandeira, né, do cuidado com o bioma, né? Então, aí eu me pergunto, sabe? Você falou da palavra justiça climática. O que é isso? Será que é justo que globalmente, né, todos nós não estejamos na no mesmo vibe, que nem o pessoal fala? Sabe? Estados Unidos, é claro, não, nós vamos continuar fazendo os nossos fracking, nós vamos continuar emitindo, não estou incomodado. Aí a gente vem para cá e todo mundo preocupado que a gente tem que fazer, né, países em desenvolvimento têm que fazer isso, preservar suas florestas, zerar o seu desmatamento. Quando os desenvolvidos já não têm mais o que preservar. Quer dizer, o discurso, hoje eu vejo assim, claro, naquele tempo que eles desmataram tudo, eles não tinham a informação que nós temos hoje. Hoje a gente vê que é realmente um crime a gente não tentar preservar o máximo possível os ecossistemas. E eu não falo que isso seja só para o clima. Eu vejo isso, no caso do Brasil, no caso da Amazônia, é uma questão de água, é uma questão de chuva, é uma questão de biodiversidade, é uma questão que está totalmente relacionada, e relacionada ao nosso povo. Então, eu vejo que a preocupação ela tem que ser assim, sabe? Ela vem daqui e vai aumentando para ser global. Mas a preocupação... Eu falo uma coisa interessante. Mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu estava num outro painel com um chinês. E também falando sobre essa questão de adaptação e etc. E na fala dele disse, olha, na China, nós olhamos para nós, primeiro, nós
nos vemos como primeiro, e depois a gente olha o resto. É mais ou menos a história de você estar num avião em queda e primeiro colocar máscara em você para depois em Colocar quem nas está crianças e perto. quem está do lado, né? É. Um pouco isso, Se sabe? você não cuida bem de si, como vai cuidar É. do que está em volta? Mas eu acho que a gente tem oportunidades enormes no Brasil. Eu acho que essa ideia da gente falar, não, a gente tem que reduzir as emissões, dá uma mensagem assim meio complexa, porque a gente está falando quase que como uma penalização. Eu gosto de olhar para a questão do clima como oportunidades também. E principalmente para os países em desenvolvimento, que têm muita capacidade de fazer as coisas de uma maneira diferente. É uma reeducação. É uma né? reeducação, mas essa reeducação ela precisa de uma cooperação internacional. Sim. Então, se eu estiver falando com praticamente todos os países em desenvolvimento, eles vão dizer, eu tenho barreiras de implementação, barreiras financeiras, de capacitação, eu necessito capacidade técnica, eu necessito de uma tecnologia que eu não tenho. É ainda um momento de negacionismo que a gente vive, as pessoas ainda olham com desconfiança para o que é real, é meio assim. Caiu muito, sabe? Porque eu vejo assim, hoje quando a gente fala de atacar a mudança do clima como ela deveria ser atacada, você está falando de trilhões de dólares por ano, Ronaldo. Não é 100 bilhõezinhos que o pessoal está colocando na COP, né, que já colocaram em outras COPs, de que está sendo muito difícil até ter esse dinheiro alocado para os países em desenvolvimento. Perdas e danos é outra coisa, você entendeu? Você cria ali um dinheirinho, alguma coisinha, para dizer que você está fazendo alguma coisa, mas é altamente insuficiente. Uhum. Então, se nós quiséssemos ter ambições como agora, né, vamos colocar as nossas ambições, né, de redução de emissões, eu acho que eu pensaria muito bem como é que eu vou colocar esse aumento de ambição, sabe? Considerando que quem deveria estar fazendo grandes ambições de redução de emissões não vai fazer. Você entendeu? Então, não é que a gente esteja saindo do barco. Eu acho que a gente tem só que fazer uma reanálise da situação. Uhum. Aonde estamos? E se isso é um problema global, como é que globalmente a gente está interagindo e cooperando, sabe, para superar isso? Então, eu vejo que a gente está falando mais de injustiça climática do que justiça climática. E voltando para aquela questão do Cerrado que você colocou, não, é óbvio, né? Quer dizer, o Cerrado, hoje você vê que a gente tem uma dificuldade maior de reduzir o desmatamento no Cerrado, porque as forçantes, né, as causas do desmatamento no Cerrado são muito diferentes daquelas que nós temos na Amazônia, que está muito relacionada à ilegalidade, infelizmente, né? Então, eu vejo que a nossa participação em tudo isso, ela é possível, ela tem muito para contribuir, a gente tem muitas oportunidades, mas eu acho que a gente também deveria colocar na mesa que essas oportunidades poderão ser ainda maiores e a gente poderá contribuir muito mais se os outros países vierem e ajudarem também. Isso não nos tira a soberania. Não tira a soberania. Eu acho que é o ponto de cooperação internacional que a gente tem que explorar, né? Então, um pouco disso. Eu estou num momento, acho que um pouco, assim, um pouco desanimada, sabe, Ronaldo? Porque eu vejo o que está acontecendo e não estou vendo as ações correspondentes acontecerem. Tá certo, professora Thelma Krug, eu fico muito feliz de lhe ouvir, não tanto a parte onde a senhora fala que está pessimista, porque, queira ou não, a gente ainda espera que as coisas se encaminhem, a gente quer, eu tenho um filho adolescente, quero que ele Claro. tenha os filhos dele também numa condição de planeta melhor do que a que a gente vive hoje. Eu penso que é essa a mensagem que a gente também precisa deixar. Faça a sua parte, né? Claro. Procure fazer a sua parte, se informe, busque informação, enfim. E a senhora sempre será muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e te digo que a gente, na COP30, tem uma grande oportunidade para avançar nessa mudança, sabe? Eu tenho certeza que o presidente Lula tem essa capacidade de poder fazer isso. E eu espero que ele encontre o tempo, a hora certa, para a gente fazer essa mudança que eu estou esperando que aconteça globalmente, para acordar
esse mundo, né, para a realidade que a gente se encontra hoje. Muito bem, professora. Muito obrigado. Obrigada pelo espaço. Obrigado a vocês também que nos acompanharam. Você acompanhou o podcast Amazônia e Novas Economias, promovido pelo IBRAM, que atua para fortalecer e promover o setor mineral no Brasil. Quer saber mais sobre a atuação do IBRAM? Então acesse www.ibram.org.br. Obrigado e até a próxima.